Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o Carta ao Pai, do Franz Kafka. Gente, que livro foi esse? Bem, para começar eu preciso comentar com vocês o seguinte: absolutamente todas as vezes em que eu me pego lendo cartas publicadas, principalmente depois da morte do autor, enfim, eu me sinto meio culpada por estar lendo aquilo. E esse tipo de carta que é tão íntima, e a gente sabe que ele levou anos decidindo se ele entregaria ou não essa carta pro pai, é meio penoso, gente. A leitura desse livrinho aqui é meio penosa, não vou mentir pra vocês, mas vamos lá então. O que acontece? Existem algumas outras cartas dele publicadas, principalmente cartas que ele enviava para as ex-noivas, enfim. E essas cartas já mostram pra gente que ele já não tinha lá muito tato para escrevê-las. Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Dá uma olhadinha nesse desenho aqui. Pois é, esse desenho mostra uma máquina de tortura com um torturado sendo quebrado ao meio, dá pra ver direitinho aí? Pois é. E no canto dessa imagem você vê um cara em pé, encostado numa pilastra. Pois é, esse aí então seria o criador da máquina de tortura. Então ele está ali, meio que admirando sua obra, e essa carta foi enviada pra uma dessas mulheres meio que já no final do relacionamento, e quem terminou o relacionamento foi ele mesmo. Então perceba que Kafka era uma pessoa estranha. Mas tá, o que acontece aqui nesse livro é a publicação então de uma carta que ele escreve em 1919 para o próprio pai. E assim, essa carta só foi publicada muitos anos depois da morte do Kafka. O que acontece? Essa carta nunca foi enviada para o pai. Apesar da gente saber que mesmo depois que a mãe se recusa a entregar aquela carta, porque ele leva essa carta para a mãe lê a carta e devolve pro filho, fala, eu não vou entregar essa pro meu marido não. Só que durante o ano de 1920, ele faz algumas correções a essa carta. Ele ele datilografa essa carta. Então a gente sabe que ele ainda tinha intenção de enviar essa carta em algum momento. Muito bem, vamos ao conteúdo da carta. Então, é sabido que Kafka colocava muito dos seus problemas com seu pai dentro dos seus livros. Como eu só li a Metamorfose, por enquanto só posso comentar sobre esse livro para vocês. Bem, então na Metamorfose a gente tem o filho acordando um belo dia e se percebendo no corpo de um inseto asqueroso. E num dado momento ali na história, essa criatura vai perceber que não faz diferença nenhuma para a família. A vida segue lá, ele acaba sendo trancado dentro daquele quarto, ninguém quer, né? Que os outros descubram, né, que seu filho, seu irmão virou ali um animal asqueroso, mas enfim. E tem um outro momento na história em que o pai tenta matar o filho pisando em cima. Mas tá, o que a gente sabe é que em outros livros do Kafka, em outros dos seus contos e novelas, a gente tem figuras de autoridade massacrando o cidadão comum, então isso vem também dessa relação com o pai. Inclusive tem um momento na carta em que ele diz pro pai que toda a obra dele é sobre esse pai. Isso facilita bastante o trabalho dos teóricos que estudam Kafka, não é mesmo? Então, do ponto de vista dos estudos literários, a gente tem uma carta aqui que vai elucidar diversas questões que alguém porventura possa vir a ter sobre a obra dele. Mas como eu ia dizendo pra vocês no começo desse vídeo, é uma carta bem penosa de se ler, porque ele vai fazer o seguinte aqui. Ele está contando pro pai como foi que a infância vivida com essa figura extremamente autoritária acabou com ele, e ele nunca se recuperou disso. Então ele vai contar aqui nessa carta diversos momentos, desde a primeira infância mesmo, até já a vida adulta, em que esse pai fez alguma coisa muito horrível para ele e para os irmãos. Então vou dar um exemplo aqui para vocês e eu vou contar a história que me deixou mais perturbada, digamos assim. Um belo dia, o pequeno Kafka estava em sua cama, já arrumadinho para dormir, e ele pede um copo d'água. E aí ele mesmo vai admitir na carta em que ele estava exagerando pedindo aquele copo d'água. Ele nem estava com tanta sede assim, mas ele queria a atenção do pai, não queria dormir, coisa de criança. E aí o que esse pai faz? Ele se irrita com o moleque, leva ele pra fora da casa, tava um frio lascado, enfim, deixa essa criança lá e fecha a porta. O menino tava só de pijaminha. Ele não diz por quanto tempo o pai o deixou lá fora, mas dá a entender que ele passou a noite inteira lá. E aí ele vai dizer que o que mais o assustou foi, na verdade, aquela coisa de que a pessoa que deveria cuidar de você está te tratando como um nada. Tá te jogando pra fora da casa, te deixando lá e tá indo dormir. Só porque você pediu um copo d'água antes de dormir. Eu achei essa história péssima, gente. E bem, ele vai contar diversas outras histórias, como eu disse pra vocês, uma pior que a outra, e a gente vai entendendo ao longo da carta como esse pai, com suas atitudes estranhas, estragou o filho. Mas é que tá, o propósito dessa carta não é uma vingança, não é esfregar na cara do pai tudo o que ele fez pro Kafka, não é nada disso. O que ele quer com essa carta é, na verdade, closure. Ele quer resolver os problemas. Ele sente uma necessidade de perdoar esse pai e de ser perdoado pelo pai ainda por cima. Olha só como é que ele encerra a carta, ó. É claro que na realidade as coisas não se encaixam tão bem como
como as provas contidas na minha carta, pois a vida é mais que um jogo de paciência. Mas com a correção que resulta desta réplica, que não posso nem quero estender aos detalhes, alcançou-se, a meu ver, alguma coisa tão próxima da verdade que pode nos tranquilizar um pouco e tornar a vida e a morte mais leves para ambos. Então, nesse último parágrafo, além dele dar a entender que ele pode ter exagerado em alguns momentos, o que é bacana, porque quando você já é um adulto, lembrando de fatos da sua infância, você nunca se lembra com tantos detalhes assim. As coisas podem não ter acontecido exatamente daquele jeito. E a gente percebe que ele está tentando ali consertar esse relacionamento com esse pai de alguma forma. Mas enfim, é uma carta extensa, em que ele se expõe demais, e quando a gente para pra pensar que o Kafka, no fim da vida, pede para que toda a obra dele seja queimada, o que, né, claramente não fizeram, né, já que a gente consegue encontrar na livraria até hoje os livros dele. Mas você para e pensa que esse cara que não queria que ninguém lesse absolutamente nada do que ele já tivesse escrito, tem uma carta dessas publicada e a gente tem acesso a essa carta, inclusive hoje em dia. Eu sinceramente não sei se ele estaria satisfeito hoje em dia ao saber que a gente tem acesso a isso, mas enfim. Aqui no pós-fácil dessa edição, escrita pelo tradutor, né, o Modesto Caroni, ele vai dizer o seguinte, ó. Foi Max Brod que, na sua biografia de Kafka de 1937, citou pela primeira vez várias passagens do texto. 1937, o Kafka morreu em 24, mas, ao que parece, por consideração pela família, hesitou em publicá-la na íntegra até 1950, quando então incluiu a carta ao pai, o título é dele, né, desse biógrafo, nas obras reunidas do autor. É um fato curioso a indecisão de Brod quanto ao lugar onde deveria situá-lo no conjunto da obra. Finalmente decidiu incorporá-la à obra literária de Kafka, embora sempre tenha insistido no seu caráter de carta particular. Eu vou sugerir para vocês um vídeo do School of Life, que é um canal comandado ali pelo Alain de Botton. Eles têm uma série de vídeos em que eles se propõem a contar histórias de determinados grandes autores, então o Kafka tem um vídeo especial, e esse vídeo é muito interessante. Ali a gente fica sabendo que o Kafka morre em 24 e a família dele morre no Holocausto. E me parece então que essa decisão de se publicar essa carta, né, no fim das contas ali nos anos 50, porque, né, não tem mais nenhum sobrevivente da família, mas enfim, ainda não li nenhuma biografia do Kafka, não posso confirmar se foi isso realmente que aconteceu com a família dele. E não deixem de ver aquele vídeo que é muito bom mesmo, gente. Outra edição que eu tenho aqui em casa também, que eu ganhei de presente já tem um tempão, é essa aqui da LPM Pocket, e o tradutor, gente... Eu vou falar seu sobrenome como se escreve, é o Marcelo Baques. O que acontece aqui? O Marcelo, para fazer essa tradução, lançou mão de todas as traduções que já existiam, então, da carta ao pai, inclusive a tradução do Modesto Caroni. E ele vai dizer uma coisa bem interessante aqui que eu concordo bastante. Olha só, o leitor atento poderá observar o esforço do tradutor no sentido de manter a dicção kafkiana, que por vezes estica a frase até não poder mais antes de lhe apor um ponto final. Frases curtas são muitas vezes veículos de ideias curtas. E Kafka sabia disso, olha que sensacional, mas não é isso que eu queria comentar com vocês. Nos tempos de hoje, o tradutor deixou de ser, inclusive no Brasil, e se por vezes não deixou, deveria ter deixado, um intérprete das expectativas do leitor. Não sei se vocês já me conhecem há bastante tempo, mas eu super concordo com isso aqui, gente. E aí ele segue esse prefácio dizendo que como Kafka não era nem paulista, nem do Rio Grande do Sul, ele optou então por traduzir toda a carta utilizando a segunda pessoa do singular, ou seja, tu. E ele justifica o uso do tu porque ele daria a tradução à clareza sempre direta e por vezes até agressivas do original. Olha a diferença. Me contem nos comentários o que vocês acham, tá, gente? Essa aqui é a primeira frase da carta. Você me perguntou recentemente por que eu afirmo ter medo de você. Tradução do Marcelo Baques agora. Tu me perguntaste recentemente por que afirmo ter medo de ti. Eu tendo a preferir essa tradução do Marcelo Baques a essa do Modesto Caroni, porque veja só você. Eu só posso comentar sobre a língua inglesa, que é a única que eu domino, mas em inglês, por exemplo, você não tem, quando a gente fala em redação ou o ato de redigir bem textos, você não tem aquela questão do, vamos evitar repetição de palavras, não tem isso. Se você precisar colocar 5 you na sua frase, você vai lá e coloca, não tem problema nenhum. Mas em português, a gente tem essa regra. Vocês aí que estão estudando para o vestibular, vocês bem sabem disso. Na verdade, não é uma regra. É bom você evitar repetições. É bom você usar sinônimos, enfim. Então, quando o tradutor inicia e encerra a mesma frase com a mesma palavra, me soa estranho. Então, assim, numa leitura corriqueira, leitura de banco, leitura de sala de espera, isso não incomoda, mas quando você está fazendo uma leitura atenta de um texto, presta atenção, talvez isso te incomode também. Eu vou repetir a frase. Você me perguntou recentemente porque eu afirmo ter medo de você. E tu me perguntaste recentemente porque afirmo ter medo de ti. Acho, inclusive, que o texto fica mais bonito assim, mas enfim. Pode ser frescura minha, me digam aí nos comentários o que vocês acham disso.
Agora, comentando um pouquinho sobre textos de apoio, eu peguei aqui o meu A Literatura e o Mal, do Jorge Bataille. Ele tem aqui um texto muito interessante sobre Kafka, intitulado É Preciso Queimar Kafka? E aí, olha que bacana, ele vai dizer no início, ó, pouco depois da guerra, um semanário comunista abriu uma enquete sobre um tema inesperado. É preciso queimar Kafka? Então, eles estavam questionando quais seriam os livros que deveriam ser queimados em praça pública, esse tipo de coisa. E o autor até vai dizer, o Bataille, né, até vai dizer, olha, mal sabiam eles que o próprio Kafka queria que os livros dele fossem queimados. Inclusive, uma resposta que não chegou a ser publicada nesse jornal, na edição seguinte, foi a resposta do próprio Kafka. Eu achei isso bem interessante. Inclusive, durante a leitura aqui desse texto, eu fiquei sabendo, né, já que eu não li os outros livros do autor ainda, que diversos dos seus livros foram considerados por ele inacabados. Vocês já leram Castelo, Processo, esses livros todos? Depois vocês me contem se é isso mesmo. E aí nesse texto, Bataille vai mostrando pra gente que existe uma certa infantilidade na obra do autor. E isso tudo sem ter lido Carta ao Pai, porque quando Bataille escreve esse texto, a carta ainda não tinha sido publicada na íntegra. Apenas alguns trechos tinham sido publicados pelo biógrafo do Kafka, lembra? Então esse texto aqui é muito interessante, ele vai mostrando essa questão da infantilidade presente nos protagonistas de suas histórias. Fiquei muito interessada em ler tudo de Kafka agora, vocês não estão entendendo. O Bataille conta aqui pra gente também que o Kafka queria que toda a sua obra fosse chamada de Tentações de Fuga da Esfera Paterna. Mas aí ele continua, ó, não devemos nos enganar. Kafka nunca quis fugir verdadeiramente. O que ele queria era viver na esfera como excluído. Na base, ele se sabia expulso. Não se pode dizer que o tenha sido pelos outros. Não se pode dizer que expulsasse a si mesmo. Simplesmente ele se conduzia de maneira a se tornar insuportável para o mundo da atividade interessada, industrial e comercial. Queria se manter na puerilidade do sonho. Aqui na Carta ao Pai a gente fica sabendo também que o menino foi se retraindo por conta das atitudes do pai e tudo mais, e ele buscava refúgio nos livros. Então ele era um leitor ávido desde muito pequeno. Isso como fuga do pai, veja só. Aí nesse livro aqui, também escrito pelo Modesto Carrone, mesmo tradutor da Companhia das Letras, né? Lição de Kafka, ele vai dizer, na verdade ele vai citar o Sérgio Buarque de Holanda falando sobre Kafka, né? Sobre a Carta ao Pai. Sérgio Buarque vai dizer o seguinte, ó, pode-se pensar que um texto como esse sirva para dar-nos, de um autor tão discutido e diversamente interpretado, uma visão mais unitária e límpida. Mas o Sérgio Buarque segue seu texto, então, se questionando, né, até que ponto a gente pode reduzir a obra do autor a sendo simplesmente um daddy issue, não é mesmo? E ele vai mostrando pra gente no seu texto que não, né, que Kafka realmente era muito inventivo, criativo e enfim. Então é isso, minha gente. Vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o link para onde você pode encontrar ambas as traduções, fica aí a critério de vocês. Acho que vale dizer para vocês também tomarem um certo cuidado aí com o momento em que vocês estão para ler uma carta dessa. Conforme ele vai contando, né, as histórias dessa família e como esse homem interferiu de forma negativa na vida dessas pessoas, pode ser aí que você tenha algumas histórias semelhantes dentro da sua própria família. Então é o tipo de livro que pode resgatar aí algumas memórias da sua infância, que não sejam tão agradáveis assim de se lembrar, hein? É um livro curto, a carta mesmo tem cerca de, sei lá, 50, 60 páginas, e é um tapa na cara atrás do outro, assim. Então não é uma leitura agradávelzinha de se fazer, não. Mas no fim das contas vale muito a pena a leitura. Não sei se vocês têm essa estranheza que eu tenho também de ler uma carta tão particular, tão pessoal, mas enfim, fica a dica aí pra vocês. Vou deixar também os links para esses dois livrinhos, caso vocês tenham interesse em se aprofundar na leitura de Kafka. E é isso, um beijo grande para todo mundo e até o próximo vídeo.